intervalo há pouco, Cíntia estava contando de uma história que eu nem sabia que a gente podia contar para todo mundo da história do Vitor. Eu não sabia que depois de tudo que aconteceu, que ele tinha batido na esposa e tudo mais, ele tinha tentado até o suicídio. Exatamente, uma notícia que saiu agora, a repórter Elaine da Folha de São Paulo. É a primeira vez, viu, Kátia? Tem 3 anos essa agressão, tudo aquilo que todo mundo lembra, lamentavelmente, terrível, do Vitor Chaves, né? Que ele negou até de início, mas depois as câmeras do elevador mostraram. E aquelas cenas... não teve jeito, E essas cenas surgiram para todos nós muito tempo depois, né? Então, assim, a gente tinha a versão do Vitor, muita gente ficou balançando, porque ele é muito querido, junto do Vitor e Léo, todo mundo conhece. Ele sempre pareceu ser mais muito tranquilo. É muito mais que o irmão. Mais sereno. Mais sereno, mais calmo. Até nas entrevistas, ele sempre tinha uma pausa para falar. Parecia ser super controlado, né? Exatamente. Então, surpreendeu muita gente quando as imagens vieram à tona. O assunto acabou ganhando espaço de novo. Foi decepcionante para muita gente, porque eu acho que imagem fala tudo. Vale mais que 1000 palavras, já dizem, né? Foi decepcionante para muita gente, mas pelo visto deve ter sido decepcionante para ele também. Sim. Porque depois, é engraçado, quer dizer, engraçado é o modo de dizer, né? A pessoa às vezes não tem noção de como foi a situação até ver o vídeo. Quando viu, aí você se sente, eu acho que 2 milímetros. Sim, envergonhado, humilhado, sem conseguir ter argumentos para explicar uma cena daquela, porque não tem. Não existe argumento. E ele fala pela primeira vez. Ele fala pela primeira vez, a notícia acabou de sair, e aí trouxe à tona algumas coisas que a gente não fazia ideia. Até ele falou nessa entrevista que ele tentou ou pensou? Tentou. 6 dias depois da agressão, a agressão contra a Poliana tem 3 anos, ele foi condenado, por isso que a gente pode afirmar, embora só 18 dias, o que seja... É ridículo, mas aí é a nossa lei aí que a lei não cabe a gente. Né? Então ele foi condenado pela agressão, 18 dias. 6 dias depois da agressão, ele falou nessa entrevista que tentou tirar a própria vida, tentou suicídio, entrou em depressão, tem um monte de coisa. Ele deu vários detalhes, né, Rafa? É mesmo. Deu vários detalhes, chegou a ficar... Ele tomava banho de 3 em 3 dias, ele falou de tão mal que ele ficou, tão deprimido que ele estava. O que ele diz é que a arte o salvou. No fim das contas, ele acabou mergulhando mais na parte de composição, na parte musical, enfim, foi ali compor, tocar. Falou que fez alguns shows ainda, né, naquele período final da dupla Vitor e Léo. E ele estava até na Globo. Então, The Voice Kids. Aquilo virou uma bomba, porque eles foram retirados no meio do programa. A edição já estava no ar. Não tinha como ficar, né? Não. The Voice Kids criou uma imagem negativa. Não, e na época a emissora falou que ele pediu pra sair. E agora ele vem à tona uma outra versão dele, que na verdade ele foi meio que obrigado realmente a pedir pra sair. Assim, não foi ele que não partiu dele, ele queria continuar. Ele foi obrigado pela atitude dele. Claro, porque, gente, se você tá num programa que você tem criança e você agrediu a sua esposa grávida, não faz o menor sentido. É uma imagem que você não quer associada naquele momento. Não tem como você não associar. Não tem jeito. E assim, ao longo desses 3 anos, o Léo continuou na carreira solo, continuou até para um outro lado, ele lançou livros de autoajuda, de logística. Ele é um cara muito inteligente, o Léo. Ele puxou muito esse lado. Ele sempre teve dificuldade de tocar nesse assunto, é irmão. A gente sabe que é delicado. Não tem, ele sempre respeitou essa história do irmão, não contando detalhes para a imprensa, dizendo que uma possível volta não está descartada ao longo da vida, mas agora o Vitor aí abriu o jogo. Mesmo porque da vida da gente a gente pode falar. Pode ser irmão, você não pode falar do teu irmão. Não. Se ele não fala, não é você que vai falar. Sim. Pelo jeito só se sentiu pronto para falar agora, 3 anos depois. E aí ele se sentiu pronto para falar. E eu entrevistei, olha, o Vitor e Léo juntos muitas vezes e o Léo só separado depois. Eu não sei se a Cíntia tem a mesma opinião que eu, mas assim, eu percebi o Léo mais leve depois da separação da dupla, com o Léo tocando. Por que você acha isso? Eles não se davam? Eu não sei se eles não se davam, mas eu acho que havia algumas desavenças profissionais ali, acho que entre eles, sabe Cada um assim? queria ir por um caminho? Por um caminho, por um estilo diferente. Eu acho que eles tinham muitas discussões profissionais. Eu não sei se isso também influenciava na mente dos dois, isso influenciava no show. Será que o temperamento do Vitor não era aquele que a gente Essa imagem via. que você falou. De mais sereno, de mais tranquilo. Às vezes na intimidade ou ali não, era um outro tipo de temperamento e mais difícil pro Léo lidar com isso, né? Pode ser. Quando junta, com cada um querer e se é uma dupla, os dois têm que entrar num acordo. Sim. Né? Quando ainda você tem lá um grupo com 4, 5, você vai falar, com um número ímpar, melhor ainda, pelo menos faz uma votação e tem um que decide, né? Agora, quando você tem uma dupla e cada um tem um pensamento, um desejo completamente diferente, é impossível
possível. Agora, não sei o que você acha, Kátia, assim, muita gente pede a volta dos dois, isso é comum no meio artístico. Grupos, né, a gente até vê essas 10, 20 anos de Sandy Júnior, né, diga-se. Nesse caso, diante do que aconteceu, talvez essa entrevista, ele colocar o coração mesmo, tudo que ele tá sentindo, ele falou pode o quê? Falando de um possível arrependimento, embora ele ainda diga que não foi uma agressão. Ele fala, não quis agredir. Mas peraí, como não foi agressão? Ele tem uma relação hoje com a Poliana, viu? Na entrevista ele fala que tem uma boa relação com a Poliana. Mas o que é uma boa relação? Pelos filhos, né? Ah, então, mas é pelos filhos. Exatamente. Mas isso não quer dizer que, pelo menos, a não ser que seja alguém muito parecido com ele, que tenha feito tudo aquilo que a imagem mostra. Porque ele mesmo fala nessa entrevista, não foi a minha intenção, eu tava tentando contê-la. Ai, gente. Ela tava tendo uma crise nervosa. Porque abrir o coração... Ah, tá, então cuidado pra você não ter uma crise nervosa perto de ninguém. Porque se a pessoa te der uma voadora... A culpa é da crise nervosa. É complicado. Aí acaba com a pessoa, não faz sentido. É, porque, embora seja o que ele pensa, e é a primeira vez que ele fala sobre isso, não significa que seja justificável o que aconteceu, Não, né? eu acho que era mais bonito dizer, olha, Admitir. eu não tenho nem palavras pelo que eu fiz, foi horrível, foi péssimo. Eu não tenho desculpa pra dar, porque foi horrível, foi inadequado, foi inaceitável. Pronto. Foi vergonhoso. Qualquer coisa, né? Mas assume, porque o vídeo tá lá. Assumir o que realmente fez. Agora falar, eu tentei, ela tava tendo uma crise nervosa, eu tentei conter com chute. É. Nessa entrevista, acho que ele acaba falando mais dele. Não sei se ele tem uma explicação, como você está colocando. Eu acho que certas coisas não têm explicação. Não. Ele tenta falar ao lado dele. O que eu disse é, já que as pessoas que torcem pela recuperação é imperdoável, uma coisa é ser imperdoável, outra coisa... mas assim, pela dupla, eu acho uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Será que isso pode ajudar que ao longo dos anos eles possam novamente se encontrar num palco? Eu acho que porque existe uma rejeição, né, Kátia? Então, mas acho que o que impede não é isso, não é o que ele fez com ela. Eu acho que é a relação entre os dois. Entre os irmãos. Não, mas eu acho que eles não voltariam, sabia? Por quê? Mas voltaria. a treta era tão grande assim? Eu acho que eles tinham muitas desavenças profissionais, O que a gente percebia você sabe que você isso. Não contou? Eu também acho. Não, ó, o que eu percebia muito é que assim, cada um queria ir pra uma linha, entendeu? O Léo já queria ir pra uma linha mais do rock, com os arranjos diferentes. O Vitor era uma coisa mais apaixonante, uma coisa mais melosa. Essa briga musical entre os dois era muito forte e muito evidente. Tanto que a gente percebe muitas músicas são muito diferentes. Edson e Hudson já passaram por isso. Edson e Hudson é um exemplo. Muito. E foi bem gritante essa diferença, mas hoje eles continuam. Mas aí vai lá, faz um DVD. Faz um DVD, faz 10 shows, uma turnê. Cada um pode seguir uma carreira solo e também a carreira de dupla. Ó as imagens, quer ver, gente? Ó lá. Vê se a pessoa tá tendo um ataque e você tá querendo acudir. Quem tá junto com ela no elevador é a irmã, tá? Sim, tem a Poliana, dele. tem a irmã dele, né, do Vitor e Léo. Eles tinham discutido dentro do apartamento, Kátia, e aí... Olha lá. Foi pro elevador e olha isso, gente. Essa parte é pior, ó, o finalzinho. Então, olha isso. Essa parte é complicada. Olha lá, ele... gente, desculpa, não tem defesa pro negócio dele. Vai dizer que você não fez? Era melhor assumir, porque, gente... Só dá hombridade pra pessoa quando assume, porque todo mundo tá vendo o que fez. Sim. Então vai negar até onde? Até a morte? Vai dizer que não foi assim? Ela tava tendo um ataque. E primeiro, ela não tá fazendo... Ela pode ter feito um monte de escândalo lá dentro de casa. Mas aí ela tá fazendo o quê? Não, e não justifica. Não porque ela queria ir embora. Explicação, porque expor, pelo menos o que dizia na época, Sim. Que a mãe dele tentou também fazer com que ela não saísse, porque senão ela tomando uma atitude, porque eles já tinham, parece que discutido, ele tinha empurrado ela, alguma coisa assim, ela ia fazer um BO e que isso ia expor o filho dela. Primeiro que eu acho o seguinte, se eu tô com meus filhos e seja um ou outro brigam com as suas esposas, eu nem olho, porque isso não é um problema meu. A gente não pode se meter. Agora, se você vê que tem agressão, aí você vai como mãe e fala assim, escuta aqui, pode cair fora, sai fora, você vai defender a outra parte. Sim. Você vai defender o seu filho, sabendo que é ele, se ele que tá tentando bater, ele que tá errado, gente. Lógico que não. Não cabe isso, vou te falar. E essas imagens, elas assim, tudo que ele havia dito, já que a agressão, né, tem 3 anos, essas imagens, pelo menos 2 anos depois, foi no ano passado que a gente teve acesso a essas imagens. Né? Mas você sabe uma coisa que eu, quando eu vejo casos assim, eu fico pensando? Como os filhos enxergam o pai depois.
Porque eles ainda porque são pequenos, são pequenos, mas isso é eterno. Porque tem coisa... Eu lembro coisas de quando eu tinha 3 anos, comendo pão de mel no sofá. E eu lembro de outras coisas. E aí tem gente que fala assim, não é tudo que você lembra, as pessoas te contam. Minha mãe não contaria muitas coisas do que a gente lembra. Não é tudo, mas você lembra flash de algumas coisas. Sim. Então isso fica marcado. Não, e hoje com a tecnologia, né? Imagina, a criança... Agora então piorou, pois é. Pai público, famoso, a hora que ele for ver, deixa eu ver a história do meu pai. Pum, vai estar lá isso aí. E esse tipo de memória, normalmente as traumáticas, talvez a gente tenha aquelas lembranças, as mais alegres, legais, banais, ou são importantes para nossa construção, mas esse tipo de lembrança, ou a gente bloqueia, né, Kátia? Não acho que a gente bloqueia. Ou a gente lembra depois, então, porque eu acho que tem coisas assim que... E é engraçado, cada um também enxergando o mesmo momento, nós somos em 4 irmãos, cada um enxergava de uma forma diferente. Então isso também tem. Aí tem gente que fala assim, alguém contou. Tem coisas que a pessoa não vai nem se ligar pra contar que eu subia com um pão de mel pra sentar no sofá, pra assistir Pantera Cor-de-Rosa, uma coisa besta. Mas não. Mas você lembra, porque eu amo pão de mel até hoje. Então é uma coisa que você é associável de criança, mas você tem associações negativas, como você disse. E essas trazem um marco, gente, infelizmente, pra vida toda. Como vai ser a ação dos filhos com o pai na adolescência, por exemplo? De respeito. De respeito acima de tudo. Admiração, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Isso é muito difícil. Eu espero que ele, na verdade, encontre o equilíbrio. Assuma o que ele fez, que ele comece a mostrar. Isso é um trabalho muito pior, gente. Pior no sentido que requer 10 vezes mais de dedicação para tirar aquela imagem que as pessoas têm dele, mas mais do que isso, a família e principalmente os filhos. É isso aí. Então, eu acho que é um trabalho que ele tem que pensar em fazer. Agora, se os 2 irmãos vão voltar, eu acho que podiam voltar. Porque independente de uma coisa com da outra, e desavença a gente pode ter com 1000 pessoas. A gente tem que aprender a ver quando cada um vai ceder, né?